você se sentiria se você estivesse andando num lugar e se você soubesse que tem uma câmera te monitorando o tempo todo? Como é que você se sentiria, por exemplo, sabendo que cada um dos seus passos está sendo filmado? E você pode ter essas informações ou essas imagens sendo utilizadas em qualquer situação que seja necessária. Se você não tem nada a perder, provavelmente você se sentiria seguro, mas talvez você poderia sentir que a sua privacidade esteja invadida. Por exemplo, será que existe a privacidade se você estiver andando num parque, num local público? Pois bem, isso não existe. Isso mesmo se aplica às empresas, às pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas hoje não podem ter a privacidade, uma vez que elas, ao constituírem uma empresa, elas dão o direito de o fisco ter as informações que são pertinentes vindas de outras fontes. Eu não sei se você sabe, mas é bom que você saiba disso, que tudo aquilo que acontece na sua empresa, que envolve questões financeiras, essas informações já estão disponíveis ao fisco. Por exemplo, quando o banco ele faz uma transferência bancária, essa transferência bancária é feita talvez para um dos seus fornecedores, ou talvez para a sua conta pessoa física, como sócio, por exemplo, se você for o proprietário, ou se essa transferência bancária vai para um dos seus funcionários, ou até para um prestador de serviço da sua empresa, essas informações são enviadas para o fisco. Se você tem uma nota fiscal que é emitida contra a sua empresa, essa informação vai para o fisco primeiro, inclusive antes mesmo de ir para você. Mesmo que você não identifique você mesmo que alguém emitiu nota fiscal para a sua empresa, o fisco já sabe dessa informação. A verdade é que o fisco tem todas as imagens em relação às nossas empresas e também à nossa pessoa física. E ele tem tudo isso dentro de um grande banco de dados. Agora, o que é que o fisco vai fazer com tudo isso? Essa é uma pergunta que eu gostaria de saber responder e nós não sabemos ainda a resposta. O que nós sabemos é algumas coisas que o fisco já tem feito com as informações que ele dispõe. Por exemplo, se ele identificar que há uma discrepância entre o valor informado por você com o valor que é informado por uma outra pessoa jurídica ou talvez até por uma outra pessoa física, alguma das duas pessoas está errado. Então ele vai chamar que as duas pessoas dêem a informação certa para que ele possa então ter o confronto real. E aquele que tiver errado pode inclusive sofrer algum tipo de penalidade. Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa jurídica informou que pagou para você um valor X e você não declarou que foi recebido esse valor. Você pode sofrer uma penalidade por isso. Então, o fisco tem essas informações. Nesses casos, o fisco ele se manifesta, ele chega para o contribuinte e diz, olha, tem alguma coisa errada na sua empresa, ou tem alguma coisa errada na sua pessoa física. Por quê? Porque ele tem a informação, ele tem a imagem do seu negócio, ele tem a imagem completa da sua pessoa física. Mas em muitos outros casos, nós não sabemos ainda o que o fisco vai fazer, porque ele ainda não se manifestou. Por exemplo, nos casos onde há grandes indícios de sonegação, onde pessoas jurídicas estão recebendo muito mais do que o valor que elas recebem declarado, ou seja, elas recebem, imaginar, um valor de 500 mil na conta corrente, porém elas declaram 50 mil reais. Então, uma discrepância significativa. Existe algum problema nisso? Muito provavelmente existe. E muito provavelmente pode ser um indício de sonegação. Salvo em alguns aspectos onde há uma movimentação de dinheiro de terceiros e aí isso pode ser justificado por outras formas. Agora, o que acontece nesses casos? Bem, quando o fisco ele identifica isso, quando passa por um filtro, ele identifica essa situação, ele pode sim facilmente chamar essa pessoa jurídica para se explicar. E nesses casos ela pode sofrer uma autuação que vai correr a partir de 75% do valor não declarado. Então imagine a situação de alguém que deixou de pagar o imposto relativo, por exemplo, a um faturamento, como eu dei no exemplo aqui, de 500 mil reais, ele pagou sobre os 50 e ficou 450 mil reais que ele não declarou. Esses 450 mil reais, se for dito como sendo uma receita de fato, se for comprovado isso, o fisco comprovar, ou se o contribuinte não conseguir se defender ao contrário, o que vai acontecer? Ele vai poder sofrer até uma atuação de 75% sobre esse valor. Não é sobre o valor que ele não declarou, mas sim sobre a totalidade do faturamento não declarado, e não sobre o imposto devido sobre aquilo. Dá para imaginar o risco que a sua empresa pode correr nesse momento? Dá para imaginar o tamanho de todas as informações que o fisco dispõe hoje?
Eu não sei se você sabe, mas a segurança das informações do fisco hoje é algo que inclusive é comparado com grandes países que nós temos no mundo. E o fisco realmente, ele tem hoje os melhores computadores, os melhores mecanismos de monitoramento hoje. Então o que nós podemos aprender de tudo isso? O primeiro ponto que eu quero destacar, que eu acabei de citar, é que nós não sabemos o que o fisco vai fazer com todas essas informações. Então, se você tem algum tipo de situação que pode comprometer a sua empresa, é importante que você se preocupe com isso, porque em algum momento o fisco pode se manifestar e você pode ter grandes problemas nesse sentido. Outra coisa importante que você deve saber é que quanto antes você resolver a sua situação ou quanto antes você estagnar qualquer tipo de problema tributário, melhor será a sua situação futura. Isso vai te proteger. Um outro terceiro ponto importante que eu quero destacar é que hoje o fisco ele está muito mais rápido. Então, por exemplo, nós entregamos a declaração de imposto de renda hoje, dias depois nós já sabemos se essa declaração caiu numa malha fina automática. Antigamente as coisas não eram assim, o fisco precisava processar essa informação. Hoje não. Hoje ele tem todas as informações na mão, ele cruza rapidamente, em tempo real praticamente. E você já sabe se você tem algum problema ou não. E mesmo assim que não foi identificado um problema, você pode ter um problema futuro, porque ele dispõe das informações, ele pode usar por 5 anos essas informações para poder fazer qualquer tipo de fiscalização eletrônica, ou seja, ele não precisa mais ir na sua empresa, ou não precisa mais visitar a sua casa para poder fazer uma fiscalização, ele vai fazer isso de forma eletrônica. Então todo esse mecanismo, todo esse monitoramento realmente é algo que nós devemos nos preocupar. Lembra-se do exemplo que eu dei lá no começo, onde eu falei daquele lugar que você está andando, talvez no parque, e as câmeras estão monitorando. Se você não tiver preocupação nenhuma, você não vai nem notar as câmeras, você não vai ficar olhando para a câmera, porque você não se preocupa, porque você não tem nenhum problema para pensar em relação àquelas câmeras que estão ali. Até pode achar que elas vão te proteger. Da mesma forma também, se você agir corretamente com a sua empresa, você não vai ter essa preocupação. E de repente isso pode ser a melhor alternativa para você, tá bom? Então esse vídeo é isso, é para você ficar como um alerta, para você saber que o fisco tem as informações e que ainda que você não saiba que ele está nos observando, ele está observando você nesse momento, o que está acontecendo na sua empresa, o que está acontecendo na sua conta bancária, ele está me observando e também sabe o que está acontecendo comigo. Pense nisso, um grande abraço e até um próximo vídeo.